O apresentador desse programa é fictício, a voz que apresenta é horrível, irônica, com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Ei, onde você pensa que vai? Vem cá! Você acha que acabou? Vem, cai dentro! Darren, para! Não sei por que fica tentando ser desse jeito. O que eu tenho que ser? Explica. Eu não sei ser mais nada. Sei lá, cara, só para de ser otário. Eu sou só um otário. Darren, nunca é tarde pra deixar de ser otário. Oi, aqui é o Phelps, finalmente trazendo mais um vídeo mal editado e mal roteirizado para vocês, opressores e oprimidos. Após vários pedidos, voltei para falar sobre coisas muito boas e umas desgraças aí, infelizmente. Bom, o vídeo de hoje é sobre os filmes de super-heróis e a decadência desse gênero no cinema. Essa decadência também está presente nas HQs, mas nesse vídeo eu vou me ater aos filmes. Existem algumas razões para essa decadência: a falta de criatividade dos roteiristas atuais, o excesso de conteúdo, a saturação do público e a lacração. Óbvio. Eu acredito que esses são os motivos, todos estão corretos e ligados. Mas guardem isso na mente de vocês, eu vou concluir esse raciocínio lá na frente. Feita a introdução, antes de qualquer coisa, vamos entender sobre o arquétipo do herói, que é de extrema importância para a narrativa desse gênero. Uma pessoa justa, ousada e determinada em sua missão, essas são as características principais de um herói. Na vida real, ativar o arquétipo do herói significa ter mais bravura para encarar os obstáculos, entrar em contato com as suas crenças interiores e trabalhar a bondade. O arquétipo do herói é um tema recorrente no cinema, que se baseia em um conjunto de características e ações que um personagem principal exibe ao longo de uma narrativa. Essas características são frequentemente encontradas em personagens heróicos e representam uma jornada de transformação e superação de obstáculos. O arquétipo do herói geralmente segue um padrão conhecido como jornada do herói. Acho que vocês já devem estar, alguns de vocês pelo menos já devem estar familiarizados com a jornada do herói, mas vamos lá. Esse padrão foi identificado pelo estudioso Joseph Campbell e é composto por etapas como o chamado de aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor do herói, por exemplo em Star Wars, que o Luke encontra o Yoda. Continuando, provações e tribulações, crise final e o retorno com o Elixir. Essas etapas representam a evolução do personagem principal ao longo da narrativa. Alimento. O arquétipo do herói é frequentemente associado a certas características. O herói é corajoso, altruísta, destemido, determinado e muitas vezes apresenta qualidades como humildade, compaixão e lealdade. Essas características ajudam o herói a superar os desafios e enfrentar o mal. Ô James, eu quero uma salada de frutas! O herói enfrenta uma série de desafios e obstáculos durante sua jornada. Esses desafios podem incluir batalhas físicas, enfrentar seus medos internos ou até mesmo se sacrificar pelo bem maior. Os obstáculos são projetados para testar o caráter do herói e impulsionar seu crescimento pessoal. Zé da Manga! O herói geralmente tem um ou vários inimigos ou vilões contra os quais ele deve lutar. Acho que vocês já devem estar muito bem, familiarizados, porque afinal vocês são uns nerdolas que estão aqui me escutando. Mas enfim, esses antagonistas são responsáveis por criar conflitos e colocar o herói em perigo. Eles também representam forças negativas que são uma parte essencial da história do herói.
O que é isso? O arquétipo do herói é sobre transformação e aprendizado. Ao longo de sua jornada, o herói passa por desafios e confronta seus medos, o que leva a um crescimento pessoal significativo. O objetivo final é que o herói se torne uma versão aprimorada de si mesmo e traga mudanças positivas para o mundo ao seu redor. É sobre isso, amigo. Não tem jeito, não adianta você, lacradorzinho, querer mudar algo transcendente como o arquétipo do herói. Bom, aí eu posso até dar alguns exemplos para vocês e tal. E assim, o arquétipo do herói não se restringe ao gênero de super-heróis. Como, por exemplo, Star Wars, como eu já citei, o Senhor dos Anéis, Harry Potter, até o Poderoso Chefão, Rocky, o Rei Leão. Você pode trabalhar a questão do arquétipo do herói de várias formas, em várias histórias, em vários gêneros. No cinema, na literatura, nos games, qualquer mídia. Em resumo, o arquétipo do herói no cinema baseia-se na jornada de transformação e superação de obstáculos que um personagem principal enfrenta ao longo da narrativa. É isso mesmo! E aí entramos na questão dos valores e dilemas. E consequentemente, entramos também na lição moral. E assim, entendam, uma lição de moral não é politicagem, propaganda política, diferente do que um senhor muito ignorante bosteja aí pela internet. Né? Aí falando as merdas dele. Uma lição moral abrange todos, independente do espectro político que a pessoa esteja. A lição de moral está ali para te ensinar algo, agregar algo a você como ser humano e não doutrinar você. Lição moral trata dos valores humanos que nos diferencia dos animais, que não tem partido ou viés político. Já a propaganda política ou lacração quer que você se ajoelhe perante as pautas que interessam a turminha que insere essas questões nas obras culturais, com o intuito de doutrinar. Mas sobre a lacração eu já falei no meu vídeo anterior, e se você não assistiu, dá uma passada lá depois, ok? Depois desse vídeo, dá uma passada lá, o vídeo tá bem bacana. Bom, já que eu entrei na questão dos valores humanos, existem 32 e eles são altruísmo, amizade, amor, assiduidade, bondade, compaixão, condescendência, confiança, coragem, cordialidade, curiosidade, disciplina, empatia, espontaneidade, fraternidade, honestidade, honra, justiça, lealdade, liberdade, paciência, paz, perseverança, pontualidade, proatividade, prudência, resiliência, respeito, responsabilidade, sinceridade, solidariedade, tolerância. Um filme de super-herói precisa de pelo menos alguns desses valores para funcionar. Eles inspiram, atraem a atenção do público, retém a atenção do mesmo, além de ser uma das formas que fazem a pessoa se identificar com os personagens na tela. E aí entram os dilemas morais. São decisões extremamente difíceis que os personagens têm que tomar ao decorrer da obra. No caso, o herói tem que tomar ao longo do filme. Como o Superman do Christopher Reeve, que abdica de todo o seu poder para ter uma vida normal. No entanto, com a ameaça de Zod, vê a necessidade de voltar. Dilema. O Homem-Aranha de Tobey Maguire, que escolhe rejeitar o amor da sua vida para protegê-lo. Dilema. O Batman de Christian Bale, que é colocado em uma posição de escolha entre salvar o seu grande amor ou a maior esperança de Gotham naquele momento. Dilema. Capitão América de Chris Evans, que se vê obrigado a lutar com o melhor amigo para defender a liberdade. Dilema. Enfim, é claro que para um filme de super-heróis ser bom, não basta ter tudo isso que eu falei. Valores, dilemas, uma história transcendente para que se tenha o arquétipo do herói bem estabelecido. Isso são elementos indispensáveis em um filme de super-herói. E é aí que entra os roteiristas e diretores. A capacidade deles trabalharem com esses elementos. É inegável que há uma falta de criatividade em Hollywood. Basta você ver as tentativas de reviver franquias dos anos 70, 80, 90. Ninguém cria algo novo.
O interessante é que, na mesma época que começaram as ondas de remakes, reboots e continuações, sempre tivemos filmes péssimos de super-heróis. Mulher Gato, Demolidor, Elektra, os 4 filmes do Quarteto Fantástico, vários filmes dos X-Men, entre outros que vocês já devem saber muito bem. Só que essa lacração imposta por esses roteiristas militantes atuais, que já não têm criatividade e são péssimos profissionais, por sinal, piora muito mais as coisas. Tudo isso unido com uma exigência absurda de quantidade sem qualidade imposta pela Marvel, gerando assim uma natural perda de interesse do público, uma saturação. Só agrava mais o cenário do gênero de super-heróis no cinema hoje. Eles acham e colocar um monte de easter eggs, referências e participações no filme irá salvar um roteiro péssimo, com seu pequeno pedágio para lacração e atuações bizarras. Sendo que, na minha opinião, o primeiro e grande passo é você respeitar o personagem que você está adaptando, que você está trabalhando. Respeitar a obra original e seu autor, seguido por um roteiro coeso, um enredo bem amarrado, diálogos que fazem sentido, além de outros critérios técnicos e de tudo que eu já falei até aqui. Mas é o que não fazem. Muito pelo contrário, eles desconstroem e deturpam essas grandes obras e personagens por arrogância, egoísmo, militância e ou incapacidade muitas vezes. Bom, eles podem até enganar aquele fã mais emocionado, aquele fanboyola e o militante do Twitter, mas isso não engana o grande público, nem os verdadeiros fãs de quadrinho, os fãs de HQ, e muito menos os nerdolas. O que nos resta é aguardar dias melhores. Tivemos aí um filme incrível do gênero, que foi o Guardiões da Galáxia Volume 3, que é recente e foi sensacional, um filme transcendente, um filme com valores e dilemas. Teremos aí pela frente Deadpool 3 com Wolverine e Superman Legacy com James Gunn comandando esse novo projeto da DC. E eu sou realista, mas acho que posso dar um voto de confiança para esses novos projetos pelo retrospecto positivo de ambos. Foi esse o vídeo, espero que ele tenha sido à altura da espera e até a próxima desgraça. Eu fui.